Gente, hoje nós vamos falar especificamente sobre a obra do mal, né? Sobre as forças espirituais que estão aumentando a intensidade no planeta Terra. Nós estamos vendo aí muitos ocultistas, satanistas vindo para a mídia, que é do próprio Lúcifer, para fazer a propaganda dizendo que é uma evolução, que do caos vem a ordem e que é necessário sim que aconteça algumas coisas para as pessoas aprenderem, e falam até numa evolução, inclusive citam texto, né, que depois da Segunda Guerra Mundial houve evolução, a internet expandiu o seu poder de comunicação. Gente, não se engane, nem se iludam. O mal é o mal, gente, e o bem é o bem. Não existe essa dizer que o mal você tem que, não é tão mal assim. O mal não é tão mal. O mal é mal. É aquilo que o nosso Pai, que é amor, repudiou. Ele resolveu deixar isso de lado. E as criaturas que praticam isso, o Pai também. Ele não vai ficar punindo ninguém, nem é rancoroso, nem é pai de raiva, de ódio, nem é senhor dos exércitos, não é nada disso. Ele é um pai zeloso, e ele fez o que? Ele enviou o seu filho, o primeiro ser humano, o filho do homem, como nós somos homens também, ele enviou o filho do homem para nos salvar, para nos mostrar, para nos nortear. O que passar disso, meu irmão, não é do pai. O que passar disso, do Mashiach chamado Yahushua, não é do pai. Deixa eu ler uma passagem para você, porque eu vou ilustrar bem o que eu vou falar para você nesses tempos de trevas que o mundo está mergulhando. Um tempo muito tenebroso. O mundo espiritual não é da forma como muitas pessoas pensam. Aquele mar de rosa, ó, chuchu, não é. Tá, pessoal? E a gente tem uma batalha. Claro que os filhos das trevas, eles são muito mais prudentes do que os filhos da luz. Satanás, ele muniu todas as pessoas que servem a ele, né, ou que adoram a ele, os seus sacerdotes, que Satanás tem sacerdotes aqui na Terra. Aqueles que o invocam a energia, que estão em egrégoras, que estão em templos, que são ritualistas. Satanás tem uma força muito grande, inclusive dentro da religião. É muito forte, gente. E só tem um nome que a gente pode vencer tudo isso, o nome do Filho do Altíssimo, que Satanás tratou de esconder da humanidade, mentindo, dizendo que era Jesus para todos vocês. Vamos lá, vamos a esse texto que está na sua Bíblia, né? Esse texto é muito importante, porque é do livro de João, Yohanan, o nome dele, tá? 1 João, capítulo 1. 1 João 3, 7. Olha aqui, ó. Os filhos do Altíssimo e os filhos do Maligno. Então existem os dois filhos. Filhos, são filhos, pessoal. Não são abastardo, não. São filhos. Filhos do Altíssimo. Aqui está sendo bem claro. E os filhos do Maligno. Quem é o maligno? Não sei. Interpreta você aí. Os filhos do Altíssimo. Quem são os filhos do Altíssimo? Você também vai responder. Você vai responder. Quando a pessoa diz o seguinte, que não se pinta o Lúcifer dessa maneira, não. Gente, se é luciferiano, se é adorador de Satanás, se é do mal, então não tem nada a ver com os filhos do Altíssimo. Yahu, o filho do Altíssimo, o nosso Pai eterno, que não é o Yahvé, que não é o Adonai, que não é o Elohim, que não é o Oxalá, que não é a Iemanjá, que não é nenhum orixá. Não é nenhum orixá. Não, ele não é, não. Ele não é Buda, ele não é a reencarnação de Buda, ele também não é o arquiteto, ele não é o Gadu, o grande arquiteto. Não é. O Altíssimo, não, o Altíssimo está acima de tudo isso aí. Está acima de tudo isso. E de todos que vêm para a mídia com todas as palavras, citando texto bíblico. E isso, citam 3 textos bíblicos. Porque isso é uma prática de Lúcifer. Ele fez isso para testar o Messias chamado Yahushua. Ele usou da palavra para testá-lo. E não se iludam quando uma pessoa vem, um satanista vem e fala, por exemplo, explica que o livro de Apocalipse não é livro de destruição total, é livro de revelação.
Mas o que ele não quer dizer é que na revelação existe o final de tudo. É uma revelação. O que o João, que escreveu o Apocalipse, é gnóstico. A gente sabe disso, que tem muito gnosticismo ali. Inclusive dizem que ele era iniciado nesse gnosticismo. Aliás, muitos livros, né, que foram confundidos, mas a gente tem que entender o seguinte, que a verdade ela não é absoluta de uma religião. Vamos ler essa passagem? E aí eu vou trazer para vocês um dos livros... Quer dizer, eu vou falar de 3 cidadãos do mundo que a humanidade talvez não conheça, mas a gente vai falar para vocês. O primeiro, antes de eu entrar aqui na leitura, vai ser... O primeiro do camarada chama-se... O que iniciou a parada toda? Bom, foi o Lúcifer. O Lúcifer iniciou tudo. Mas tem um cara chamado Salomão, que ele aprisionou 72 demônios. Então, o Salomão, ele tem, tem um livro que fala sobre a Goétia de Salomão e a chave de Salomão, que são os rituais e os nomes invocados por Salomão para aprisionar demônios. Hermes veio depois de Salomão. E Hermes também, ele ensinou a arte do esoterismo, da cabala. E posterior a Hermes, o cara que eu vou mostrar para você, que as igrejas que trabalham com exorcismo utilizam muito das técnicas, talvez imperceptível a eles, ou até a mim, que eu fiz parte, né, desse mundo, chamado... o livro é do Cipriano. O livro do Cipriano. Então, e no livro do Cipriano, eu vou contar um pouquinho da história do Cipriano para vocês, que esse pessoal que está aí hoje aí é ficha diante de Cipriano e do que Cipriano falou e ensinou. Cipriano ensinou, tá, pessoal? Pegaram o livro de Cipriano, os anjos caídos naturalmente, e passaram para os seus sacerdotes. Lembrando que existem sacerdotes do mal, gente. E a eles, Satanás dota eles de capacidade de falar de Bíblia, porque Satanás sabe o que está escrito aí, em tudo que está escrito dentro da palavra, e ele pode muito bem fazer com que você perca a fé no Altíssimo e ache que tudo isso você está sendo enganado, que você está sendo conduzido para um engano. Vamos dar uma lida aqui? Olha só, o João e Yahuanã, né? Esse é o outro João, tá, pessoas? Existiam 2 Yahuanã. O João, aliás, na verdade 3 João. O do Apocalipse, o Yahuanã que andava com o pai, que amava, né? O pai ficava, a Yahushua, desculpe, colocava a cabecinha dele no peito de Yahushua, e o Yahuanã que fazia batismo, né? Imersão, chamado Yahuanã. Vamos deixar os detalhes pormenores e vamos ler aqui. Está dizendo assim, ó, o João está falando, meus filhinhos, olha ele falando aqui, ó, meus filhinhos, não deixe que ninguém o engane. Olha aqui, gente, olha aqui, ó. Por que ele disse isso? Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Então ele já começou assim, dizendo para você, para mim, pra gente não se deixar enganar por ninguém. Virão pessoas com doutrinas, com papo, com sete, que vai enganar todo mundo. É a arte do Satanás é a persuasão. Ele consegue persuadir as pessoas, ele consegue enganar, ele é um ilusionista, e ele sabe que o ser humano, quando você consegue entrar na mente das pessoas, o que é entrar na mente, Denilson? Vou dar um exemplo para vocês. O que é entrar na mente? Você vem andando no meio da rua, você que dirige, você está dirigindo o carro, vem um carro e te dá uma fechada, vrum! Cara, se você pegar aquela fechada e ir atrás do camarada, tentando tomar satisfação, ele entrou na sua mente. Então ele, a partir de então, você não consegue pensar mais em outra coisa, a não ser naquilo que aquele cara está fazendo. Você vai atrás, acelera o carro, você quer brigar, e muitos são os casos que vêm a óbito, porque o cara está armado, tanto o que está dirigindo como o que tomou a fechada, e pode levar a óbito, porque Satanás não pode matar o ser humano, ele tem que usar um ser humano para matar o ser humano, através de magia, através de encanto,
através de facada, de tiro, de porrada, de bomba, de tumulto, de greve, de tudo isso que Satanás faz nessa terra aí. Então, não se engane, ó, veja aqui, ó, filhinhos, meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Você não tem que ser enganado pelas pessoas. Porque se ele fala que não engane, é porque vai ter pessoas que vão enganar. Olha aí, quem pratica a justiça, não está falando quem é santo, quem vai para a igreja domingo, quem faz jejum, quem sobe o monte, quem arreia despacho, não está falando isso, quem vai para a sua egrégora, não está falando isso, está falando assim, ó, quem pratica a justiça é justo. O que é justiça, Denilson? É justo, justiça, gente, é aquilo que você tem direito. Pô, se você... é justo, você trabalhou a semana toda, então é justo que você receba o seu salário no final de semana. Se você plantou, então é justo que você colha. E essa prática é do nosso Pai, justiça. Então ele não veio chamar santo, ele veio chamar homens que queiram a justiça, que queiram ser justos, como ele é justo com o ser humano. Ele dá a chuva, dá o sol, deu a terra, deu esse corpo pra gente, deu tudo pra gente. Agora, nós somos justos? Nós somos justos com o nosso semelhante? Nós dividimos tudo que nós temos com o nosso... É hipocrisia, gente. A hipocrisia está em todo mundo, em todas as pessoas. Então, a gente tem que começar a olhar para esse exemplo e olhar pra gente. Eu tenho que olhar para mim e os senhores para os senhores. Assim como... Olha aí, vamos lá. Assim como... Ele é justo. Ele é justo. Aquele que continua pecando, Então, a pessoa fala assim, você pode adulterar sim, não tem problema nenhum não. Você pode continuar na prostituição, não tem problema. Você pode sacaneando as pessoas, dando volta. Você pode fazer isso, sendo injusto com as pessoas, sendo injusto com a sua família, com a sua mulher, com seus filhos. Sendo injusto com você mesmo, se maltratando. Então, aquele que continua pecando, pertencem a quem? A quem, gente? Quem continua pecando, pertence a quem, Pertence a Satã. Aquele que continua pecando, pertence a Satã. Então, o que nós temos que fazer, pessoal? Fugir do pecado. A primeira coisa, não estou dizendo que você tem que ir para a igreja, não, você tem que fugir do pecado. Fugir do pecado é inerente à igreja, inerente a pastor, inerente a todo mundo. Você, eu, nós, temos que fugir do pecado, temos que fugir. Uma coisa é você ter, e a outra é você conseguir fugir. Porque o laço é muito grande. Os senhores estão me entendendo o que eu estou falando? Eu acho que mais claro do que isso não tem como. Se eu sei que eu vou adorar a imagem, eu não estou indo contra a vontade do meu Pai, eu vou adorar a imagem? Eu estou pecando. Se eu sei que eu invocar esses demônios, esse Satanás, Satã, não é da vontade do Pai, consultar espírito maligno, não é da vontade do Pai, eu vou fazer, eu estou fazendo a vontade do Pai? Não, eu estou pertencendo a quem? A quem eu estou pertencendo? Se eu não acredito que o nome do Salvador, Mashiach, chama-se Yahushua, e eu continuo falando o nome de Jesus, eu estou pertencendo a quem? Se eu acredito em Meca, em Alá, se eu acredito em Maomé, se eu acredito em todos esses deuses aí, eu tô fazendo a vontade do Pai? Claro que não tô, gente. Não, eu vou fazer só essa simpatia aqui. Eu vou pedir para aquela benzedeira me rezar. Mangalô 3 vezes. Então eu vou invocar esses espíritos que não pertencem ao Pai. O Pai já separou. O Pai já separou a luz das trevas. E só tem uma chance para você e para mim, ser humano, agora na reta final. O nome se chama Yahushua. Daqui a pouco, já, eu coloco o nome de Yahushua para vocês. E isso, por que eu estou falando isso? Porque eu estou vendo, cara, tem satanista que vem para a rede social e ele está sendo aclamado, porque Satanás, ele é o dono disso aqui. E tem gente que vivem esses ocultismo, o satanismo, com mais intensidade do que você que está vivendo a fé em Yahushua. É verdade. Porque aqueles que estão vivendo a fé em Yahushua ainda duvidam. Duvidam da existência, duvidam do poder dele, duvidam da crença nele. E na dúvida, o Pai não existe. Na dúvida, esse camarada aqui, deita e rola, esse aqui, esse cara aqui,
ele deita e rola na humanidade. Por isso que Yahushua falou que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Agora vamos continuar, né? Olha aí. Porque Hasatan vem pecando, ele não está falando no passado, gente. Ele está falando agora. Ele vem pecando desde onde? Desde onde que esse Hasatan vem pecando? Desde o princípio. Desde o princípio ele vem pecando. Ai, e foi para isso que o Filho do Altíssimo se manifestou para destruir. O Filho do Altíssimo, Yahushua, se manifestou para destruir as obras do Satã. Ele se manifestou, então nós temos a obrigatoriedade de informar todas as pessoas desse mundo que as obras desse mundo, tudo que estão falando de mentalismo, disco voador, de alienígena, o Filho do Altíssimo, chamado Yahushua, ele se manifestou para destruir. Sabe o que é destruir? É acabar com essas obras, com as religiões, com a idolatria de igreja, idolatria de imagem, idolatria do nome, adorando um nome inexistente. O Filho do Altíssimo, ele se manifestou. E nos últimos dias, ele está revelando o seu nome. O nome que nós devemos invocar, não com imagem, nem com foto, mas ele acontece, o reino dele é invisível. É dentro da gente, e esse nome é poderosíssimo. Eu vejo pessoas falando assim, não, porque tem trabalhos, tem magias que são... Cara, a maior magia pra gente é o nome, gente. O nome é o maior poder que... Ele só deixou só o nome. Só o nome dele, só o nome. Os diabos temem. Eles tremem, ficam com medo, eles abalam porque é o nome do Altíssimo. E é o nome do Filho do Altíssimo. Ele se manifestou para destruir as obras de Satã. Aquele... Vamos lá, vamos ler aqui, ó. Aquele que é nascido do Altíssimo não peca habitualmente. Não está dizendo que não peca para sempre. Não peca, olha aqui a ideia, ó. Não peca habitualmente. O que é hábito? Você tem mania de cometer aquele pecado. Você tem mania de trair sua mulher, você tem mania de cheirar, você tem mania de fumar, você tem mania de matar, você tem mania de dizer falso, mentiroso. Você tem mania, gente. Você gosta de... Aquilo te excita, você gosta de se relacionar com homem, enfim, você sabe o que você está fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. E não estou pagando aqui de bom samaritano, de moralista, não. Não existe isso. A religião criou esse dogma chamado moralista. Todos nós somos filhos do pecado. Nascemos do pecado. Ponto. Agora, você tem uma oportunidade, assim como eu, de você se redimir. Mas essa oportunidade não vai para Satã, só para o ser humano. E é em vida, você tem que fazer isso em vida. Abandonar práticas de... Não adianta você que está no ocultismo, você que está no espiritismo, você que está no cristianismo, você que está no evangelismo, você que está no talduísmo, tem que abandonar essas práticas. Então o Filho do Altíssimo se manifestou para destruir as obras do maligno. Aí ele disse, olha aqui, olha aqui que legal, ó. Porque quem é nascido do Altíssimo não peca habitualmente, porque a semente plantada pelo Altíssimo está nele. E ele não pode continuar no pecado, porque ele é nascido do Altíssimo. Dessa forma, sabemos quem são os filhos do Altíssimo e quem são os filhos de Satã. Quem não pratica a justiça não é do Altíssimo. Da mesma forma, quem não ama o seu irmão não é filho do Altíssimo. Ponto. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Temos mais informações aqui. Agora a gente falou da chave de Salomão. Existem 3 camaradas, gente. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui a passagem. Existem 3 camaradas. E eu falei num dele aqui, eu vou falar agora do Cipriano. As igrejas
Todas as igrejas praticam um pouco da magia de Cipriano. Quem foi Cipriano? Antes de falar de Cipriano, existia um cara, um camarada, depois do dilúvio, depois que caiu o dilúvio sobre a terra, antes do dilúvio, havia uma prática de invocação a esses demônios e a esses anjos caídos. Havia uma prática através de músicas. Eu estou aqui ainda, tá, pessoal? Através de músicas. Deixa eu ver se eu... Ah, tá, eu ainda estou aqui. Deixa eu colocar aqui no meu zap para poder passar para vocês a informação do Cipriano. Vamos ver se eu consigo ver aqui o livro de Cipriano, gente. Ah, tá aqui, ó, o da capa preta, do bode. Antes de cair o dilúvio, e a gente vê isso nos apócrifos, né? O mundo já praticava o esoterismo, já praticava magia negra, já praticava todo e qualquer tipo de invocação desses demônios. Eles criaram um mecanismo de se comunicar com o ser humano. E não se engane que o Satanás escolhe, tá, pessoal? Escolhe aqui, porque se você ler o apócrifo todinho, você vai ver o seguinte. Quando Satanás apareceu para Adão e Eva, ele viu que Adão e Eva eram inocentes, eram bobinhos. Então esse cara aqui, ó, esse camarada aqui, inclusive essa semana, uma pessoa colocou e postou na internet, divulgou na mídia, ele aí, ó, o Baphomet, essa aberração que é contra o Altíssimo. Ele não é, ele é uma oposição ao Altíssimo. Ele faz a ideia, ele dá a ideia para os seus seguidores de que ele foi injustiçado pelo Pai, de que o Pai é um tirano, de que Yahweh é um tirano, é um mau pai. Isso é uma ingratidão desses bichos aí, ó. Isso é uma ingratidão, cara. Que quem criou, quem trouxe a existência a ele, por incrível que possa parecer, foi o Pai Altíssimo. Mas ele não trouxe isso aí. Ele não trouxe isso aí. Ele trouxe um ser de luz. Mas esse ser aí quis se transformar, quis ser maior. É como se você tivesse um filho e você tivesse muitos bens. Você tem um filho, uma família. Vamos supor que você tem 2 filhos, um casal. Vocês viram o caso dos Nardones, né? Mas vamos contar. A vida, ela está sempre dando exemplo pra gente. Se você tivesse 2 filhos, tivesse muitos bens, e aí esses filhos começassem a ter ganância naquilo que você quer, naquilo que você tem. Quisesse herdar aquilo que você tem. Geralmente acontece isso quando os filhos se envolvem com drogas. Aí o vício vai consumindo mais e mais. O diabo já aproveita isso, porque o diabo, ele usa a materialidade. A maior arma de Satanás é o materialismo. É a procura pelo materialismo. As pessoas querendo ter sucesso nessa sociedade, ter dinheiro, ter status na cidade, as pessoas não entenderem que o simples é do Pai. E que tudo isso que está aqui, ele não é dono. Dono é aquele que está lá em cima. Mas ele não briga. Esse faz questão por tudo. Esse aqui faz questão por tudo. Se você fizer um pacto com ele, meu irmão, se você fizer um pacto com ele, tu tá roubado. Só se você tiver muita fé no Altíssimo para você se separar desse cara aqui, ó. Ele não vai deixar, ele não larga o osso. Ele não larga o osso. Esse cara não larga o osso. Escuta o que eu tô te falando, hein? E aí, esses filhos quisessem tomar os seus patrimônios, porque eles querem consumir nas drogas, na orgia, e você está atrapalhando. Foi isso que Satanás fez com o Pai Altíssimo. Ele queria se assentar no trono, queria que o Pai passasse para ele tudo, mas o Pai não... Ele é criatura, ele não foi tirado de dentro de Yahweh, ele não é a alma de Yahweh como o filho Yahushua. Ele não tem alma, Agora eu vou falar uma coisa legal para vocês têm alma. Todos vocês estão me assistindo, pode ser macumbeiro, pode ser espiritualista, maçom, pode ser o que for, budista, todo ser humano, se você é ser humano, você tem alma. Algo que esse ser aqui não tem. O que é alma, Denilson? Você tem sentimentos.
Tristeza, amor, raiva, alegria, compaixão, mágoa, ira, tudo isso se chama sentimento. Está ligado que a alma, esse ser não. Esse ser só existe um pensamento: destruir a obra daquele que nos criou, que criou ele também. Só que para nós, como fomos enganados por ele, nosso pai Adão foi enganado por ele, a gente tem uma oportunidadezinha. Nós temos uma oportunidadezinha. E aí ele fica mandando os seus sacerdotes, os servos dele, a mostrar para as pessoas aí, a fazer na mídia, né? Não, ó, estão adorando a Bafomé aí, ó. Aqui é o Bafomé aqui grandão. Isso é uma desonra para o Altíssimo, uma desonra porque o filho que ele criou, o ser humano que ele criou, está adorando ele, ó. E não é brincadeira. E todos que adoram o sacerdote desse bicho aí, ó, tem a fama nesse mundo. O mundo jaz no maligno. Eu não estou falando nenhuma besteira e nem heresia aqui não, gente. Eu não estou aqui para ganhar também status de vocês não. Mas de qual lado você tá, hein? Tem gente que já falou absurdo. Ah, se o diabo... Olha só o que as pessoas falam. Se o diabo me desse tudo, eu venderia minha alma para ele. Como muitos o fazem. Muitos fazem no pé do bode. Que o bode representa esse espírito aí. O bode desobediente. Por isso que a Ruxa falou, vai colocar as ovelhas do lado e o bode. Mas vamos lá. Estamos com 26 minutos, eu sei que esse vídeo, às vezes, eu quero que você fique aí para você pegar a linha de raciocínio. Não adianta eu querer falar em 10 minutos que eu tenho que explicar em horas e horas para todos vocês. Deixa eu falar rapidinho desse cara aí, ó. O Cipriano, legítimo capa preta, né? Fala dele para vocês. Esse cara foi um dos... Pense num cara... Um cara que era satanista. Era o servo do mal. Esse Cipriano, cara. Vamos contar um pouquinho da história do Cipriano? Vou contar só um pouquinho só. Vamos ver se dá pra gente contar aqui, ó. O título é esse aqui, ó. O título é esse aqui, ó. Deixa eu sair daqui do caminho aqui. O título é esse aqui, ó. Dados biográficos do feiticeiro chamado Cipriano. Vamos ver o dado. Cipriano, conhecido como o feiticeiro. Veja bem, gente. Veja bem, hein? Olha para você ver como é que o negócio é sério. Quando Noé saiu da arca, um dos filhos de Noé viu a sua nudez, que foi Cã. Cã viu a nudez. Nudez a gente entende que é a pessoa ficar sem roupa, pelado. Mas não foi isso não, tá? A coisa foi muito mais séria do que isso aí. E o Noé amaldiçoou esse filho. Mas só porque viu a nudez? Não é uma coisa meio estranha? Mas vamos lá. Ao invés de amaldiçoar o filho dele, chamado Cã, ele amaldiçoou o neto, que chamava-se Canaã. Mas por que ele amaldiçoou o neto? Aí vem a resposta para muitos desses feiticeiros que existem hoje em dia, que são satanista, egrégora, espiritualista. Tudo isso que vem ensinando para a humanidade surgiu do Canaã. O Canaã, ele começou a invocar espírito através de quê? Através de músicas. É isso que eu estou te falando. As músicas que você ouve invoca esses espíritos, sons invocam, conseguem trazer a força desses espíritos, fazendo com que o espírito da prostituição, o espírito da revolta, o espírito da raiva, os anjos caídos que trabalham incessantemente para isso, venham à tona. E aí, cara, começou os ensinos desses espíritos que estavam, né, naquela geração que morreu. Antes de Noé, morreram todo mundo, gigantes, o pai matou todo mundo, com plasma, com dilúvio, com gelo. Colocou lá a geleira lá do Antártida, lá cercando toda a terra para gelar tudo. Eles estão tudo congelados, tá, pessoal? Os bichos que viviam, a terra ela é muito grande. Nós estamos vivendo numa parte da terra. E isso é escondido pelo Satanás, porque estamos trabalhando num Big Brother. Nós estamos sendo enganados. E quando a verdade acontece, eles tentam... Por que meu canal não tem muita visualização? Não tem 1 milhão de visualizações, não tem 2 bilhões. E um cara plantando bananeira aqui tem um montão de visualizações. Você não acha por que não? Porque estamos lutando contra a energia das trevas, contra os profetas de Baal, contra os sacerdotes de Lúcifer, que são donos dessas... A maioria são donos dos grandes comércios, das grandes empresas, se é que vocês estão me entendendo.
E esse camarada Cipriano nasceu na cidade de Antioquia. Essa cidade era situada entre a Síria e a antiga Arábia. Olha aí, ó. Seus pais, vendo que o filho, o Cipriano, era dotado de muito talento, que lhe permitia granjear estima dos homens, destinaram ao sacerdócio dos deuses. Olha aí, ó. Olha aí que eu estou falando para você. Os sacerdotes dos deuses. O pai viu que ele fala que é o chamado. Ou para você que talvez está aí me vendo, você que é uma pessoa que tem visões, você tem visões de espíritos, você vê corpo sem forma, você vê vultos, você conversa com espíritos. Então esse camarada chamado o Cipriano, ele tinha esse dom de falar com o espírito. Nem todo mundo consegue ter a glândula pineal desbloqueada ou o terceiro olho, o olho calcificado. Tem muitas pessoas que elas são videntes. Isso em todos os aspectos da religião, tanto dentro da igreja como dentro da macumba, da umbanda, dentro do satanismo, inerente. Até com Yahushua. Tem pessoas que conseguem ter a visão do mundo espiritual. E aí, o mundo espiritual são várias estradas. Por isso que Yahushua disse que ele era o caminho. O caminho está no singular. Era o único caminho que levava até o Altíssimo Criador do céu e da terra. Que não se manifesta. Gente, ele é amor puro. Sabe o que é amor puro? Yahweh é amor puro. Yahweh não é morte. Yahweh não é batalha. Yahweh não vai brigar por ninguém. Yahweh, pelo contrário, ele é tão amor que a gente percebe isso no nosso dia a dia. Quando você acorda e o sol está lá em cima, lá. Quando você olhar para o sol, você fala assim: muito obrigado, Pai. Muito agradecido. Porque o sol vai para o justo, para o injusto, para todo mundo que está aqui na terra. Mas tem um tempo. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Não é verdade? Você não concorda comigo? Tudo tem um tempo. Tudo. Nós estamos crescendo. Nascemos criancinha, de colo, sendo amamentado e começamos a crescer. E evoluímos, ou seja, aprendemos com a vida. Da mesma forma, o Satanás ele imita o Criador nas pessoas que são iniciadas nesse sistema, seja o sistema de ocultismo, seja o sistema de satanismo, seja o sistema espírita, eles vão sendo iniciados, ou seja, vão se colocando uma ideia na cabeça das pessoas, ideias essas que nem as pessoas vão para a igreja. Inclusive eu quero agradecer aqui nesse vídeo meu irmão Jorge, ele me deu uma orientação muito legal, que às vezes a gente fala também, tem pessoas até que pegam-se desapercebida para isso. Qual a diferença de lavagem cerebral para lobotomia? Você sabe qual a diferença de lavagem cerebral para lobotomia? Aí ele explicou para mim: Denilson, a gente tem que ter muito cuidado, porque lobotomia é quando você tira uma parte do cérebro. Então você faz uma experiência com o cérebro mesmo. Já a lavagem cerebral trabalha-se com a hipnose, trabalha-se com mentalização, trabalha-se com indução, trabalha com manipulação da mente, manipulação de palavras. Porque aqui eu estou manipulando. Vocês podem ter certeza do que eu estou te falando. Eu estou manipulando a palavra. E eu estou lendo um livro de um feiticeiro. Ué, Denilson, mas você não fala de Yahushua? Lembra-se que eu falei sempre para você. Você tem que conhecer seu inimigo. Você tem que conhecer como ele se apresenta para as pessoas. Assim que Satanás se apresentou para Yahushua. Está escrito. Mas Yahushua falou: também está escrito. Entende o que eu estou falando? Vocês compreendem o que eu estou falando? Então, os pais do Cipriano, eles sabiam que o filho tinha um poder extrasensorial maior do que os outros. Então mandou estudar os deuses. E mandaram-lhe eles mandaram para um lugar, né? Julgou-se necessário. Cipriano aprendeu a ciência dos sacrifícios oferecidos a ídolos. Então existe uma ciência chamada ciência do sacrifício. Tudo que fala que é sacrifício, vocês já ouviram falar muito isso em igreja? Eu, particularmente, quando fui pastor da IUD, falava muito em sacrifício. O único sacrifício que foi feito, gente, foi um sacrifício só que o pai fez. Yahweh. Ele pegou o filho dele, o primeiro ser humano, homem, e falou assim: meu filho, você aceita morrer em favor de toda a humanidade? Aí ele falou: eu aceito, pai. E aí ele veio ao mundo.
Ele se fez maldição por todo mundo. Não existe qualquer outro ritual, matando bicho, jogando sangue no altar, oferendas. Não existe nenhum outro sacrifício que não seja aquele do madeiro. Não existe. Mas o Cipriano aprendeu a sacrifício oferecido aos ídolos. Obviamente, esses demônios, eles copiam tudo do Altíssimo. Então ele começou a criar um montão de religiões aí. Cortar carne de prepúcio, né? Carne do membro do homem para infeccionar e ficar podre. Fazer rituais de sangue, né? Dando o seu sangue, porque o sangue, gente, assim como existe o corpo, a alma e o espírito, existe também uma trindade na carne. A carne e o sangue. Espírito e alma. Carne e sangue. O sangue é a sua vida. Se tirar o sangue, você morre. E eles pegam esse sangue e levam para a igreja dizendo que o sangue é o dinheiro, porque eles por associação, quando você trabalha, você se esforça. E quando você esforça, você dá seu sangue. E quando você dá seu sangue, você entende que o dinheiro que você recebeu pelo aquele trabalho é o teu sangue. Por isso que os pastores pedem dinheiro na igreja. Porque o sangue é um ritual. Vocês estão entendendo agora como é que o negócio funciona? Viu? E é fácil de você entender. Só que é levado para um lado para você não entender. Então o pai abomina. Gente, o pai, ele abomina que os filhos da criação dele adorem a imagem. Ele não quer que você adore a imagem. Ele não quer que você faça sacrifício. Ele já fez. Ele quer que você o aceite. É diferente. Mas você não tem que aceitar por imposição, porque se ele quisesse, ele te forçava, cara. E fazia que nem o diabo faz. Te pegava pela orelha, pela gravata, porque você não é nada, pô. Nós não somos nada. Nós não somos você, eu, nós não somos nada. Pode ser você quem for, pode ser dono de empresa, você pode ser um CEO de uma empresa grande, você pode ser bilionário, trilionário, você pode ser o último biscoito do pacote, mas você não é nada. E muitos de vocês o são porque vocês adoraram Satanás. Ele é o pai dessa riqueza que está aqui no mundo. Se a riqueza fosse tão importante, Yahushua vinha rico, gente. A importância está dentro de você. Em amar ao próximo, em ser... Vê se esses caras pegam o dinheiro deles aí e divide com os pobres. Vê se eles fazem isso. Pelo contrário, quanto mais eles têm, mais eles querem. Líderes religiosos, todo mundo. Está todo mundo envolvido nisso aí. Nós estamos envolvidos, inseridos nesse mundo. Nós temos que pedir ao Papai do Céu que nos ajude a suportarmos essa diversidade que é grande. E estamos numa grande prisão. E só a quem aquele o Pai tiver misericórdia, tiver compaixão, irá ser salvo. Então esse Cipriano, deixa eu ver quantos minutos nós temos aqui, 38 minutos, já vamos terminar. Eu vou fazer o vídeo parte 2, para falar só sobre Cipriano, gente. É muito importante você ver quem foi esse cara aí, ó. Quem foi esse cara? Quem foi ele? E qual é a ação dele dentro das igrejas e dentro da sociedade. Vocês vão ficar de bobeira, cara. E existem pessoas que seguem à risca o que esse cara deixou. E deixa eu te falar uma coisa. Muitas das pessoas são bem-sucedidas, tá bom? Eu até me atrevo, sempre quando eu trago esse livro aqui, que eu mostro para as pessoas, eu falo assim, tem pessoas que têm esses livros aí, tem padres e pastores que têm medo de ler esse livro. Devido ao teor tão pesado, né, desse livro. Eu prefiro conhecer as coisas do Altíssimo. Então, gente, vocês têm esse nome aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui passar para o nome de Yahushua. Vamos ver aqui na Bíblia, nas Imaculadas. Vamos ver aqui nas Imaculadas Escrituras. Vamos ver se eu consigo passar aqui nas Imaculadas. Ou na Bíblia, na Bíblia... na minha Imaculada Escritura. Tem a Bíblia de Arro também, mas a Imaculada Escritura. Eu vou passar aqui, tentar passar aqui para vocês. Nós temos a Bíblia Dalit que fala do nome de Yahushua. Nós estamos com 39 minutos, vamos já encerrar. Eu tenho que correr porque existe um tempo para
para esses vídeos, né? Porque as pessoas, às vezes, tem pessoas que reclamam dele, mas é muito extenso esse... Vou tentar novamente, gente. Vou tentar aqui com outra Bíblia. É muito extenso seus vídeos, mas eu não consigo falar. Vou ver na Bíblia de Yarro mesmo. Eu não consigo falar em poucos minutos, porque eu tenho que criar pelo menos uma base para vocês entenderem, né? Eu não posso falar coisa com coisa, porque senão a gente acaba falando coisas que não tem nada a ver, né, gente? A gente acaba falando coisas que não... né? Deixa eu ver a Bíblia a Bíblia de Yahushua, de Yarro, a Bíblia do Beriano. Deixa eu ver aqui. Tá travando aqui. Agora foi. Né? Deixa eu ver a Bíblia aqui a Bíblia de Yarro, Yahushua aqui, a Bíblia de Yarro. Aqui a Bíblia de Yarro. Aqui. Deixa eu abrir ela aqui só um pouquinho, já vamos terminar. Fabiano Beriano, tá aí na internet aí, ele fez uma tradução aí no Novo Testamento, só tem o Novo Testamento. Gente, o nome do Mashiach, o nome do Salvador, Mashiach. Deixa eu ver aqui se a gente chega nessa Bíblia de Yarro. Tá dando foi de novo lá para a mesma Bíblia. Vamos ver se vai agora. Rapaz, o Cipriano tá querendo aparecer de qualquer jeito, viu? Cipriano tá querendo ficar aí na frente de todo mundo, hein? Vamos lá, sistema. Vamos lá, sistema. Para vocês um ótimo dia, tá, pessoal? Essa quinta-feira seja a melhor quinta-feira da vida de vocês, de todos vocês. E que o nosso Pai Yarro, ele esteja com você. Não esqueça de dar o like, tá, pessoal? Não esqueça de compartilhar, dar like e compartilhar, né, os nossos vídeos. E se inscrever, principalmente no nosso canal, né, que é importantíssimo demais você se inscreverem no nosso canal. Né? O nosso canal tem crescido. Eu quero agradecer a todos vocês, a campanha do Mais Um. Você que está pedindo as pessoas para se inscrever, não paga nada. É 0800, tá bom, gente? Eu quero que vocês sejam abençoados por Yarro e por Yahushua. Então, nessa escritura aqui, pessoal, esse é o Fabiano Beriano, tá? E ele fala só do Novo Testamento. Eu vou colocar aqui a passagem para vocês. Deixa eu ver aqui o livro de Matitiarro, que vem falando aqui, ó. Esse é o livro, Introdução. Vamos ver aqui, o livro de Matitiarro. Ó, o nome do Salvador é esse. Yahushua. Jesus é um nome que Hassatan inventou para te enganar. O nome é Yahushua, tá vendo aí? E o nome do discípulo é Matitiarro. Olha aí, o nome é Matitiarro e o nome do Messias chama Yahushua. Num outro vídeo a gente fala mais sobre isso, mas o importante é você saber que o nome do único justo que pode nos salvar se chama Yahushua. Esse é o canal DRM, o canal dos Livros Apócrifos. Deixe seu like e que você tenha um ótimo dia na paz de Yahushua. Tchau, gente!